Olá pessoal, tudo bem? Em discurso em Moscou, Putin faz declarações bastante sérias em relação à questão nuclear e deu importante ênfase na questão da bomba atômica. Primeiro, Putin diz que fez testes militares envolvendo um míssil nuclear de longo alcance. Além disso, diz que não estão descartadas eventuais testes no futuro próximo de armas atômicas e mais. Diz ainda que ninguém é doido, ninguém em sã consciência teria condições e coragem em alguma medida, isso interpretando o que ele disse, de usar armas contra a Rússia, que poderia sofrer uma retaliação nuclear muito forte. No caso, usar armas nucleares. Nós temos ameaça e certamente uma perspectiva de que o Ocidente é agressor e se continuar assim, as questões militares podem sair dos eixos. Vamos analisar então um pouco o que Putin diz no discurso de hoje no território de Moscou. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Eu gostaria de pedir a você que divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Além disso, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Além do mais, se você quer aprender geopolítica, não deixe de olhar o nosso e-book, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então Putin hoje fez uma declaração no Clube Valdai, que é um importante ambiente de debate a respeito da Rússia, da cultura russa, da geopolítica russa, onde a Rússia busca promover, enquanto país, cultura do território de Moscou, a sua visão para o mundo. Tudo bem? E Putin esteve presente no dia de hoje e fez declarações bastante esperadas da Rússia e, claro, críticas fortes em relação ao mundo ocidental, à União Europeia, aos Estados Unidos, não é? Conforme nós estamos vendo com o discurso de Lavrov na ONU, bem como também agora o discurso de Putin neste evento. Temos aí justamente a foto de Putin diante da plateia e respondeu a uma longa entrevista ali sobre diversos assuntos que lhe foram perguntados. Então, nós vamos abordar aqui os temas que envolvem a questão nuclear, a multipolaridade e o forte aceno à questão dos BRICS, do Brasil, e até alguns interpretando que o Putin estaria jogando o Brasil para ser um representante da ONU no âmbito ali do Conselho de Segurança. Por fim, discutiu a questão da Ucrânia, a relação Ucrânia-OTAN e também a União Europeia. Vejamos. A questão nuclear de longe é a mais importante, tudo bem? Porque a questão nuclear diz respeito ao uso possível de uma bomba que pode levar à destruição sem precedentes, ok? Nós assistimos o uso das bombas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial, no início ali da Guerra Fria, segundo muitos, mas era um momento bastante isolado, onde somente uma potência tinha uma bomba atômica, ou no caso duas que foram utilizadas. Um cenário nuclear agora certamente traria uma destruição com muito mais consequências possíveis de destruição, porque vários países têm bombas atômicas e muitos têm condições de desenvolvê-la, porque dominam o processo em boa parte do enriquecimento de urânio, bem como ainda outras tecnologias nucleares. Tudo bom? Então, o mundo hoje, à sombra do debate nuclear, certamente é um mundo muito mais em perigo do que ali na década de 40 e mesmo ainda ao longo da Guerra Fria. Tudo bem? Então, a questão nuclear é a que mais chama atenção e o uso do teste do míssil de cruzeiro ali, o nome então do míssil é Burevestnik, tudo bom? Que teria sido testado por parte da Rússia. E este míssil tem um longo alcance e é um míssil de propulsão nuclear. Isto coloca certamente em alerta os países europeus do leste, especialmente sob atenção. Além disso, abre aspas para o que o Putin teria dito. Não acho que alguém que tenha seu juízo, são e memória clara pense em usar armas nucleares contra a Rússia. Isto porque a Rússia é a maior potência nuclear do mundo, à frente inclusive dos Estados Unidos. Se bem que se houvesse uma guerra nuclear envolvendo ambos países, não haveria diferença em termos de destruição. Mas a Rússia é sim o maior país do mundo em termos de potencialidade nuclear, tudo bom? E disse mais ainda, deixe-me lembrar que na doutrina militar russa existem duas razões para o possível uso de armas nucleares pela Rússia, que é justamente uma das pautas que o Putin tem sempre batido na tecla. O seguinte, a primeira é o uso de armas nucleares contra nós, isto é, em resposta em um contra-ataque. Então, se eventualmente a Rússia for atingida em termos nucleares, ela responderá com a fúria da questão nuclear e, claro, com todo o seu arsenal possível, parte significativa dele, contra algum ataque que seja dessa natureza em relação ao território russo. Aliás,
nós estamos, à medida que observamos a guerra entre Rússia e Ucrânia, à beira de um possível, conflito de proporções mundiais, sim, né, na minha interpretação. E certamente a sombra da bomba atômica e o tempo todo o Putin dizendo que não estão descartadas as possibilidades do seu uso, faz com que haja uma segurança maior no que se refere a não ataque de maneira mais significativa por parte de países ocidentais, através da Ucrânia, em relação à Rússia. Tudo bem? Essa é uma interpretação da qual eu acho que é correta. Ou seja, o discurso do Putin do uso eventual da arma nuclear é o que lhe garante, em boa medida, uma não escalada da guerra em uma proporção mais significativa por aliados da Ucrânia e OTAN, em relação ao território russo. Uma das outras discussões é a integridade territorial russa e a vida e segurança do governante russo para o uso eventual das armas nucleares, e a Rússia tem batido um pouco nessa tecla nos últimos tempos por causa da tensão crescente em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e da tensão, claro, evidentemente envolvendo Rússia, Estados Unidos, Rússia, OTAN, tudo bem? Bom, além da questão nuclear, o Putin vai discutir muito a questão da Ucrânia, naturalmente não ficaria de fora este assunto, e ele vai discutir ainda que não se trata de um conflito territorial, porque a Rússia tem um dos maiores países do planeta, o maior país do planeta Terra, de longe em termos de extensão territorial. Só para que nós tenhamos uma clareza nesse sentido, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e o Brasil é o quinto país maior do mundo em extensão de território. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, então a Rússia tem quase o dobro da metade do território brasileiro, é gigantesco, não é? Então, diante desse cenário, o conflito não seria territorial. Entre aspas, né? Porque qualquer guerra é no território, qualquer guerra em boa medida tem busca por acesso a terreno, por acesso a territórios, e se não for território em si, o recurso que é no território, seja gás, petróleo ou outro minério, uma instalação importante nuclear ou mesmo industrial, etc. Tudo bom? Então, sem dúvida, toda guerra é territorial. Porém, o debate territorial não é o que satisfaz a justificativa russa na guerra, não é com a Ucrânia. Mesmo porque o acesso necessário que a Rússia busca a ter meios de chegar aos mares quentes, através ali do mar de Azov e depois o Mar Negro, etc., é sim um acesso territorial, sem dúvida. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, o conflito é por causa, em boa parte, da expansão da OTAN, por conta da perspectiva colonialista que tem o mundo ocidental, que não quer ver a Rússia ameaçada com armas do Ocidente nas suas fronteiras. Em boa parte, é por questões de avanço territorial da OTAN em relação à Ucrânia e, claro, ameaçando na concepção da Rússia, sob a perspectiva russa, o território de Moscou e assim por diante, ok? E diz ainda, na Europa, já há décadas é realizada a linha persistente da expansão da OTAN, bem como na região da Ásia-Pacífico e no sul da Ásia. Então, a expansão da OTAN, na concepção de Putin, é o que justifica a operação especial da Rússia dentro do território da Ucrânia, e mais uma vez isto foi deixado claro nas intervenções do Putin. Um outro assunto que foi destacado ali diz respeito à destruição do Nord Stream 2, que é o gasoduto importante que está integrando a região da Rússia à Europa do Leste através do chamado Mar Negro. E o Nord Stream 2 foi destruído no longo da guerra em setembro de 2022, e há uma mútua acusação. Acusa-se a Rússia, por sua vez o Putin chama a atenção que os Estados Unidos haviam discutido que antes da destruição do Nord Stream 2, que fariam de tudo para que a Europa não comprasse gás da Rússia oriundo ali desse gasoduto, uma infraestrutura importante que já foi paga, inclusive, mas foi destruída parcialmente aí no contexto da guerra. Tudo bom? Então, novamente, o Putin bate nessa tecla. Agora, o Putin vai fazer um aceno a diversos países e diversas regiões do planeta. O mais notável diz respeito à tentativa de chamar para si, para a sua zona de influência, para a sua percepção de mundo, a questão do BRICS, não é? Lembrando que o BRICS é um acrônimo para o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, Putin vai citar no seu discurso, nas suas intervenções ali, depois com as entrevistas, ele vai citar a China, ele cita a África do Sul, a Índia, o Brasil. Então, todos os países do BRICS serão mencionados em boa parte pelo Putin, que enxerga nesses países, sim, um aliado importante para que
contrabalanceie as sanções e as rupturas de relações que a Rússia tem com países ocidentais em decorrência da influência norte-americana nesse cenário geopolítico de sanções contra a Rússia por compreenderem que a Rússia é agressora. Tudo bom? Bem, e Putin também chama atenção para o Japão, menciona o fato envolvendo o Canadá e também a China, vamos compreender. Vai falar a respeito do que ele chama de multipolaridade justa, ou seja, países que têm ascensão e projeção no cenário da política internacional, mas que não estão sob o comando de uma capital que exerce influência econômica, política, militar. Ou seja, a ordem dos Estados Unidos seria uma ordem de influência de diversas naturezas, ok? E a multipolaridade que estaria surgindo seria uma multipolaridade onde os países têm equilíbrio, eles têm representatividade equânime, ok? Então é nessa perspectiva que o Putin está falando. E fica-nos a questão, será mesmo, não é? Quando nós olhamos mesmo para o BRICS, nós vemos que, pera lá, quem é o grande charme do BRICS? Nós fizemos aqui um vídeo no nosso canal falando a respeito justamente de qual seria a maior economia do mundo. A do BRICS ou a do G7? E dentro do BRICS e dentro do G7, os países não têm a mesma importância. Tudo bom? E eu acho que isso é algo que não está sendo analisado. O Putin não tem que analisar isso, obviamente, mas quem faz análise da política internacional. Não se percebe muitas vezes que existe sim a perspectiva de que o BRICS é um polo nesse mundo multipolar, que muitos apontam que está nascendo agora, especialmente no que se diz ali que o BRICS representaria o que se compreende como sul global, tudo bem? Mas o BRICS não é um bloco. Não é? Ou melhor, o BRICS não tem uma homogeneidade no que se refere à importância de seus países, militar, política, econômica. Mas enfim, o Putin vai acenar ao Brasil dizendo a respeito do crescimento colossal de sua influência, mas especificamente se referindo à América Latina. Ou seja, é claro que o Brasil tem uma influência na América Latina porque o Brasil tem a maior economia, o maior território, a maior população, inclusive ele cita a questão da população, ok? Não significa, entretanto, que o Brasil realmente tenha uma influência direta nos países da América Latina, mas que o Brasil tem uma projeção de poder e um destaque maior, porque é o mais importante país em vários aspectos e certamente para onde o Brasil olhar, há uma tendência de que a América Latina também olhe, né? Isto é sabido de nós, inclusive. Agora, alguns vão fazer comparações com o ex-governante, mas assim, a projeção do Brasil enquanto liderança, em alguma medida natural, no entendimento de muitos, na América Latina, independe muito dos governos, até porque o Brasil tem as melhores condições para ser a potência regional, que são extensão territorial, maior força militar em boa medida, a tecnologia mais avançada, parque industrial mais diversificado, importante produção agrícola, enfim, são vários os atributos importantes que o Brasil tem e se destaca em relação aos demais países vizinhos aqui, tanto da América do Sul, bem como da América Latina como um todo, ok? Bom, vai discutir ainda o Putin, exagerando, na minha opinião, a respeito da importância da África do Sul. Ele vai questionar ali como não levar em conta a sua influência no mundo, não é? Fica nos questionada aí qual necessariamente, né? Você pode até comentar aqui no nosso vídeo, caso queira, qual que é a relevância no contexto internacional da África do Sul. Regional sim, mas no mundo, né? Fica aí a pergunta. Talvez na região sul-africana, ou no caso o território do continente sul-africano, não é? Claro que existe uma rivalidade importante dentro da África envolvendo a África do Sul, o Egito, bem como também a Nigéria, são as três maiores economias que têm se destacado neste continente, ok? Mas fora da África, nos fica aí a dúvida. Bom, o Japão, segundo Putin, haveria Moscou estaria pronta para a negociação, né? Ou seja, acenando para o Japão, para lá, onde vocês vão, né? Vamos voltar a dialogar, são acenos, né? O Canadá diz que trata com respeito, especialmente por causa da população, do povo canadense, não é? Fazendo menção aqui ao evento de homenagem a um soldado ali da Segunda Guerra Mundial, que teria sido um dos contribuintes da SS e coisa do gênero no contexto da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? O que ficou bastante feio para o Canadá depois do evento, né, de homenagem a um combatente de guerra, ok? Que tem relações fortes com o nazismo alemão.
né? Vocês devem ter acompanhado isso. E claro, chamou a atenção para a Índia não ter politizado a questão do G20, ok? Então essas informações foram extraídas aí da mídia grande que atua no Brasil, não é? Tanto as mais à esquerda quanto as mais tradicionais ou até mesmo as mais à direita, tudo bem? Então foram aí os trechos que deram destaque. Eu achei interessante nós fazermos um compilado aqui para entender a visão do Putin em relação a essa tal multipolaridade. Bom, tratou ainda a respeito da moeda dos BRICS, não é? Dizendo que quanto aos BRICS não precisamos criar uma moeda comum, tudo bom? O que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, de choque com o que o Lula fala. O Lula fala várias vezes da necessidade da criação de uma moeda comum, ok? Ele diz o seguinte, ó, mas estabelecer um sistema de liquidações e criar uma logística financeira, a fim de garantir a liquidação entre os estados em moedas nacionais. Então, é o uso de moedas nacionais e não necessariamente de uma moeda para os BRICS, ok? Ou seja, seria um menor uso do dólar, que tem sido uma das pautas do BRICS importante, que se refere à desdolarização, ok? Então ele vai discutir para que haja uma qualidade dentro das trocas comerciais, que um câmbio estabilizado e inflação controlada em boa parte. Essa é a ideia. Tudo bom? Então, se você compreendeu aqui, espero que sim, né? Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua confiança no nosso trabalho. Eu vou pedir a você que divulgue o nosso conteúdo. E se você quer aprender geopolítica, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está também na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre dizemos aqui, respeita a geografia. Tchau, pessoal.